Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos iniciar mais uma noite de culto, de louvor e adoração. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Agradeço ao irmão Ilo pelo convite, agradeço à igreja pela oportunidade. Quero dizer para vocês que a gente está com muita saudade, eu e minha família, e que estamos orando para que tudo isso acabe logo. Então vamos orar para dar início ao culto. Senhor Deus, Senhor Pai, em nome de Jesus, entramos, Senhor, na Tua presença, Pai, para Te pedir e Te agradecer, principalmente, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, pela semana de vitória que tivemos, agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por ter guardado a nossa família por mais uma semana, Senhor, diante de toda essa calamidade que temos visto, Senhor, no nosso país e no mundo, e o Senhor ainda assim nos guardou, o Senhor nos manteve livres e nos manteve firmes, Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por isso. Pai, nós pedimos que o Senhor continue nos guardando, Pai, que o Senhor nos guarde, Senhor, não só do vírus, mas, Senhor, que o Senhor nos guarde, Senhor, de tudo que venha nos abalar, Senhor, psicologicamente, que venha afetar, Senhor, as nossas mentes, Pai, porque a gente sabe que esses dias não têm sido fáceis, mas o Senhor está conosco, Senhor, para nos livrar, Senhor, de todo mal que venha sobressair nas nossas vidas, Pai. Pai, pedimos, Senhor, pela vida, Senhor, dos nossos entes queridos, Senhor. Pedimos, Senhor, também por aqueles, Pai, que não tem como se defender disso, Senhor, que muitas vezes não tem uma casa, que não tem, Senhor, um lugar para habitar, Senhor, e que estão mais vulneráveis ainda que a gente. Então nós pedimos, Senhor, clamamos por essas pessoas e agradecemos, Senhor, por termos um teto, agradecemos, Senhor, por estarmos, Senhor, seguros, Pai. Pai, abençoa o ministro dessa noite, Senhor, abençoa a palavra, Senhor, que venha, Senhor, tocar os nossos corações, Senhor, que venha, Senhor, de encontro com aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Muito obrigada, Senhor. Amém. Agora nós vamos ler a palavra com o irmão Murilo, que essa semana sentiu no coração de fazer essa leitura conosco e fez esse pedido para a igreja. E nós nos alegramos por isso, né, em ver uma criança tão pequena, mas com tanta sede já de servir ao Senhor e louvar ao Senhor. Que o Senhor faça uso dessa criança e que nós possamos ser tocados por essa palavra. Em seguida, continuamos em adoração através do louvor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos em Efésios 6:1 na Bíblia. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, por isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa para que tudo corra bem e tenhas longa vida na terra. Amém. Quebranta, Senhor, o meu coração pra ministrar real adoração. Bem perto está Jesus, o Senhor, aqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração pra ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma
mostrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração, meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração, quebranta o meu coração, quebranta o meu coração. Eu sou fisioterapeuta, Werner é engenheiro, a gente estava bem no mercado de trabalho, mas nós tínhamos uma decisão para fazer, né? E nós deixamos Deus trabalhar no nosso coração. E quando nós vimos, nós tínhamos largado os nossos empregos, nós tínhamos pedido demissão e nós estávamos rumo a viver missões, né? Todos os dias da nossa vida. E finalmente, depois de 8 anos de treinamento, nós chegamos no campo missionário. Na década de 50, todas as etnias dos indígenas do então norte goiano, hoje estado do Tocantins, estavam numa fase de rápido declínio populacional. Isso era um quadro bastante grave, inclusive um desânimo muito grande entre a população, porque não havia horizonte, não havia esperança. Constatando que, apesar de 4 anos de ensino em português, os alunos continuavam com grande dificuldade de compreender a mensagem na língua portuguesa, entendemos que o caminho então seria partir para a tradução das Escrituras e por essa razão nos dispusemos a entrar nesse projeto. Hoje, quando já por 10 anos o Novo Testamento traduzido está circulando entre o povo, estamos convencidos que esse foi um grande passo para o progresso do Evangelho aqui entre o povo xerente. Para mim foi uma alegria muito grande isso, porque eu gastei os anos da minha mocidade datilografando os textos que o pastor e os índios traduziam. Nós tínhamos a missão, que era traduzir a Bíblia, nós não tínhamos um povo. Até que Deus nos despertou e nos mostrou a necessidade aqui entre o povo xerente. Nós já sabíamos que o pastor Gunther, Dona Wanda, o pastor Rinaldo, Dona Gundro estavam aqui, nós já conhecíamos o pastor Rinaldo. Nós decidimos morar na aldeia, não temos casa na cidade, nós moramos aqui na aldeia, justamente para mergulharmos, né, para entrarmos de cabeça, para aprendermos o mais rápido possível sobre os costumes, sobre o jeito do povo e a língua, né? Esse é talvez o maior desafio que nós temos aqui, mais ainda do que se adaptar a um jeito diferente do povo, adaptar ao lugar diferente. Quem sabe Deus está chamando, tocando seu coração para que você dedique sua vida, seus melhores anos da sua juventude, aí dos seus 30, 40, 50 anos, trabalhar com algum povo que ainda não tenha a palavra de Deus na sua própria língua. Considere se preparar para isso, considere orar sobre isso. Quem sabe você vai estar aí já trabalhando em um povo, levando a palavra de Deus na língua que fala o coração deles.
Nesse momento, nossa irmã Andréia vai fazer a oração intercessória pelas famílias, pela nossa igreja, pelos missionários, pelo nosso país e pelos enfermos. Apresente também você o seu pedido de oração. Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, porque temos a Ti como nosso Salvador, nosso Deus, nosso Pai, que cuida de nós, ó Pai, que nos ama, que nos protege. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor na nossa vida, Pai. Nesse momento, ó Pai, da oração intercessória, Senhor, queremos interceder, ó Pai, pelo mundo inteiro, Senhor, pela saúde de todas as pessoas, Senhor, por essa pandemia, Senhor, que tem assolado vidas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, repreenda esse vírus, repreenda esse mal, ó Pai, da vida de todas as pessoas, ó Pai. Extermina, Senhor, com esta praga que tem assolado os nossos familiares, moradores do mundo, ó Pai. Extermina, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Cremos no Teu poder, cremos na Tua força, Senhor, por isso declaramos, ó Pai, que este mundo é Teu, estas pessoas são Tuas, ó Pai, criaturas Suas, Senhor, filhos Teus, ó Pai. Cuide da saúde de cada um, ó Pai, que aqueles que estão doentes, ó Pai, possam se restabelecer, ó Pai, e ficarem curados para a honra e glória do Senhor Jesus, ó Pai. Te peço pelos missionários, Senhor, que eles também sejam, ó Pai, protegidos por Ti, ó Pai, e onde eles estejam, ó Pai, que eles tenham forças, estratégias, Senhor, para levar a Tua palavra, Senhor, aos corações daqueles que necessitam, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, te peço pelos nossos governantes, Senhor, desde o presidente, governador, prefeito, seus secretários, suas equipes, ó Pai. Santo Deus, dê inteligência para eles, Senhor, dê sabedoria, Senhor, dê estratégia, Senhor, para que eles possam conduzir esta nação de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Que eles façam, Senhor, pensando no bem das pessoas, Senhor, no bem comum, ó Pai. Que eles sejam, ó Pai, abençoados por Ti, ó Pai, para que eles possam, Senhor, fazer leis, projetos, ó Pai, que melhore a vida da população, querido Pai. E repreenda em nome de Jesus, ó Pai, aqueles, Senhor, que tem atrapalhado, Senhor, que tem tentado, ó Pai, confundir a cabeça das pessoas, Senhor, aqueles que só pensam em si próprio, ó Pai, repreenda esse mal da vida deles, ó Pai, repreenda a corrupção, ó Pai, e escancara a verdade, ó Pai, que a verdade, Senhor, seja, ó Pai, o alvo, Senhor, que a verdade, Senhor, venha à tona, ó Pai, para que possamos conhecer quem são estas pessoas, para que possamos, Senhor, também interceder por elas, ó Pai. Nesse momento, Senhor, eu te peço que o Senhor cuide deles, dê sabedoria em nome de Jesus, Pai. Abençoe a nossa Igreja Batista Betesda, ó Pai, a cada irmão querido, ó Pai. Esteja nos lares, nas vidas, no trabalho, ó Pai, nos estudos, Senhor, no coração de cada um, trazendo o Teu bálsamo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida da gente, o Senhor nos ama, nos guarda, nos protege, ó Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora nós teremos a oportunidade de entregar os nossos dízimos e ofertas para que não falte mantimento na casa do Senhor. Vamos orar pelos dízimos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós agradecemos, Senhor, por este momento, Senhor. Agradecemos, Senhor, por cada irmão, Senhor, que tem ofertado, que tem dizimado, Senhor, e pedimos que o Senhor abra as portas, Senhor, e as janelas dos céus para aqueles, Senhor, que nesse momento não tem como ofertar ou dizimar na Tua casa, Senhor. Abra os nossos corações, Senhor, para a Tua palavra, Senhor, para cumprir o que a Tua palavra ordena quanto aos dízimos e as ofertas, Senhor. Agradecemos, Senhor,
porque não tem nos faltado, Senhor, e agradecemos, Senhor, porque não tem faltado a igreja, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou, quando eu ouvia só trovões, brilhou o sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Tchururu. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi. Percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou, quando eu ouvia só trovões, brilhou um sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, eu só te agradeço, eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. Lá em Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes fazei conhecida diante do Senhor as vossas petições. Aí ele fala como? Através de orações, de súplicas e de ações de graça, ou seja, agradecendo a Deus. E aí ele fala no próximo versículo assim, uma promessa, que a paz de Deus guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Esse momento que nós estamos passando, para que a gente tenha paz garantida, nós precisamos colocar tudo isso diante do Senhor e lembrar de agradecer. E eu queria te convidar a agradecer, abrir a sua boca e agradecer a Deus por tudo, pela pandemia, pela saúde, pela falta até de saúde. Sabe por quê? Porque em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Oh, hey, eu te agradeço, cante, por toda a graça que me deu, todo o amor
O irmão Ilo agora vai trazer a mensagem e que o Senhor venha aplicá-la em nossas vidas, em nossos corações, conforme a vontade dele para nós. Graça e paz, irmãos, boa noite. É um prazer estarmos novamente reunidos para compartilhar a palavra de Deus, a reflexão da mensagem da palavra de Deus. Vamos ler o texto aqui que está no livro de Neemias, capítulo 1, a partir do verso 1, que é a oração de Neemias, e diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado do exílio e acerca de Jerusalém. Eles me disseram: os que sobrevivem ao exílio e estão de volta na província encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Até aí. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos mais uma vez pelo dia que vivemos, agradecemos mais uma vez, ó Deus, pelas tuas bênçãos. E lemos a tua palavra agora, Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor mesmo aplique ela nos nossos corações. Espírito Santo, que o Senhor esteja aplicando essa palavra de maneira a alcançar as vidas, alcançar as necessidades pessoais de cada um que agora estão ouvindo. E que, ó Deus, o Senhor nos abençoe nesta noite pela tua mensagem, pela tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, nós vamos hoje, então, abordar um tema que é a crise. É um tema que está muito vivo hoje em dia, porque em função de tudo que nós estamos vivendo, não é isso? E a palavra crise, ela é adotada em muitos momentos de muitas maneiras, né? Usada em várias situações. Nós usamos normalmente a palavra crise para falar da crise dos rins, para falar, por exemplo, da crise da família ou da crise da economia, né? E normalmente essa palavra, ela sinaliza, ela simboliza uma forma negativa. Mas pesquisando a palavra crise, eu descobri que a palavra crise, ela não significa apenas um estado, mas uma evolução de um estado, né? Significa, por exemplo, a entrada na crise e a saída da crise. Esse período é chamado de crise, né? Portanto, se existe uma evolução para a piora, né, para um estado pior, ela está então sinalizando a forma negativa. Agora, se existe uma evolução para um estado melhor, ela está sinalizando a forma positiva da crise. Portanto, existe, pelo que eu acabei de falar, a possibilidade, né, de evoluir para o pior, de evoluir para o melhor, ou seja, de entrar na crise e de sair da crise, né? E se existe essa possibilidade de sair da crise, é nisso que nós vamos focar essa noite, né? A crise normalmente ela nos causa medo, ela nos causa ansiedade, ela nos causa alguns sentimentos que não são muito bons, né? Em função até mesmo da nossa autoproteção, né? Do nosso sistema de autoproteção, que quando entramos em crise nos gera esses sentimentos, né? É uma condição que ninguém quer permanecer, né? E como eu disse, por isso a mensagem de hoje é como sair da crise baseado nos princípios da palavra de Deus. Uma certa época, o povo de Deus ele estava em crise. Nós lemos aqui em Neemias, né? Um trecho desse tempo de crise do povo de Deus. Essa crise, o que ela era? Era uma crise, uma instabilidade,
espiritual, né? O povo às vezes abandonava a fé, às vezes estava, né, mantinha a sua fé. Também Jerusalém foi destruída, é um outro tipo de crise, né? E acabaram sendo cativos na Babilônia, que é um outro tipo de crise, não é espiritual, uma crise institucional, né? Esse povo perdeu a liberdade. Um pouco antes aqui no livro de Esdras, no capítulo 1, voltando um pouquinho, Esdras capítulo 1, no verso 1, diz assim, a partir do verso 1 e verso 2, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor falada por intermédio de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por todo o escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quando nós passamos por um momento, né, um período de crise, normalmente a gente tem a tendência a entender, a compreender, a achar que Deus está longe. Acontece que Deus ele está conosco mesmo no tempo da crise. Não é fácil, às vezes, a gente achar que Deus está longe, que Deus não está vendo, que Deus não está agindo. Mas o que nós vemos aqui, nós acabamos de ler aqui no livro de Esdras, aqui no capítulo 1, verso 1 e 2, né, é que Deus ele estava agindo em favor do povo, né, através da vida do rei Ciro, rei da Pérsia, mesmo sem este povo estar firme ali, né, na sua questão de fé. E mesmo sem esse povo estar firme na questão de fé, né? Em Mateus capítulo 28, no verso 20, né? Jesus ele diz assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus ele está conosco tomando iniciativas, né, para a saída da crise. O que nós vimos lá em Esdras é exatamente isso. É Deus tomando iniciativa para que o povo saísse da sua crise espiritual, da sua crise institucional. E o rei, então, movido pelo Espírito de Deus, né, ele toma a iniciativa de edificar Jerusalém. Em Isaías, né, capítulo 43, verso 13, é um texto muito conhecido. E agindo Deus, quem impedirá? Né? Então, quando Deus age para que a gente saia da crise, não há impedimentos, não há aquilo que nos segure naquele estado. A primeira, então, observação que nós fazemos, a primeira reflexão que nós fazemos esta noite, para que a gente tenha essa compreensão, para que saiamos da crise, é preciso compreender que Deus está conosco e Deus está agindo em nosso favor, independente daquilo que nós possamos fazer, independente daquilo que nós tenhamos capacidade de fazer. Aqui em Neemias também, continuando, no capítulo 1, né, verso 1 e 2, né, Neemias ele diz assim, né, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei, né, demonstra aqui uma postura de um crente, no caso, né, a gente não podia ainda dizer aqui cristão, mas um crente ativo, né, um crente incomodado com a situação de crise, né, para que a gente possa sair da crise, é preciso ter informações a respeito da crise. É preciso saber se é uma crise financeira, se é uma crise familiar, se é uma crise espiritual, compreender do que se trata, né? Compreender o que envolve esse momento de crise, né? Em 1 Coríntios capítulo 2, dos versos 15 a 16, né?
A Bíblia, ela nos ensina que a pessoa espiritual, ela discerne bem a tudo, porque tem a mente de Cristo, né? Em 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 7, né, a Bíblia também nos ensina que Deus, ele nos dá um espírito dele para nós agirmos com moderação, ou seja, para que a gente compreenda o que está acontecendo e para que a gente tenha uma atitude moderada, uma atitude equilibrada. Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, também trata desse assunto, né? Dizendo que o cristão, ele não deve se acomodar a uma condição, não deve se acomodar a uma circunstância, mas procurar a transformação através da renovação da sua própria mente. Então, para que saiamos da crise, é preciso ser um cristão ativo, que não se conforma com a situação, mas que se incomoda, sim, tem um incômodo ali, um incômodo santo, né, com aquela condição da crise, de estar vivendo uma crise. Nós vamos voltar aqui para Esdras, capítulo 7. Vamos lá para Esdras, capítulo 7, no verso 6. Esdras, capítulo 7, verso 6. E Esdras, capítulo 7, verso 10, que diz assim: E este Esdras subiu da Babilônia, ele era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. Até aqui, verso 10. Pois Esdras tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor e para ensinar a Israel os seus decretos e as suas leis. Agora vamos ler aqui também em Neemias, né? Vai para frente aí, capítulo 1. Neemias, capítulo 1, verso 4. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. É preciso se preparar para enfrentar a crise. É preciso se preparar para sair da crise. É preciso estar preparado diante de Deus. Buscar o preparo diante de Deus, né? Tiago, capítulo 1, verso 5, ele diz assim, né? Se você quer sabedoria no nosso caso aqui, para sair da crise, peça a Deus, que a todos dá e não cobra de ninguém. Um outro ponto, então, que nós estamos aqui refletindo nessa noite a respeito dessa possibilidade de sair da crise, para que saiamos da crise é preciso se apresentar a Deus, né? Buscar se preparar na presença de Deus e com a sabedoria que vem de Deus, né? 2 Timóteo 2,15 diz exatamente isso, né? Procura apresentar-te a Deus, né? Procura apresentar-te a Deus. 2 Timóteo 2,15. Então, apresentar-se a Deus, preparar-se na presença dele, sabendo que a sabedoria para sair da crise vem de Deus. Continuando aqui em Neemias capítulo 1, no verso 4, Neemias também ele vai dizer assim, né? Estive jejuando perante o Deus dos céus. Perante o Deus dos céus. Né? Por alguns dias estive jejuando. Por alguns dias estive jejuando e orando. O que significa essa expressão que vem na palavra de Deus? Tempo. Significa tempo de qualidade diante de Deus. Tempo de compromisso com Deus. Tempo de relacionamento profundo com Deus. Tempo de atenção, concentração para ouvir a instrução da voz de Deus. A instrução de Deus. Né? Neemias capítulo 1, no verso 6, também aqui, ó. Diz assim: estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirem a oração do teu servo que hoje faço perante ti de dia e de noite, né? Quando a gente se compromete a estar
diante de Deus de dia e de noite em oração, né? É uma postura de não desistir, é uma postura de persistir na oração, persistir na busca, persistir no conhecimento, na sabedoria que vem de Deus, para ver cumpridas as suas promessas. Em Jeremias, capítulo 29, no versos 13 e 14, né, o que Deus nos promete ali? Ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, né? E ainda complementa dizendo: serei achado de vós, diz o Senhor, né? Quando me buscardes de todo o vosso coração, né? Quando apresentar a Deus tudo o que envolve a minha vida. Qual é a minha crise que eu tenho que apresentar a Deus? O que é que está envolvendo a minha vida nesse momento, né? Buscar-me-eis e me achareis, ou seja, o Senhor ele garante que vai haver resposta, que vai haver compreensão daquilo que está acontecendo, né? Provérbios 19, capítulo 21, a palavra de Deus ela diz que o homem faz muitos planos, mas o que prevalece é a vontade de Deus, né? Então, a gente tem que ter a compreensão que Deus ele tem planos, ele tem alvos, ele tem objetivos para a nossa vida que a gente tem que buscar conhecer. Em Jeremias, capítulo 29, no verso 10, o que Deus garante ali com relação a tempos de crise? Ele diz: certamente, depois da crise, cumprirei sobre vós a minha palavra. Né? Ou seja, Deus tem planos, Deus tem objetivos, Deus tem alvos, Deus tem a forma para que a gente saia da crise. Para que saiamos da crise, né? Para que a gente saia da crise, é preciso dedicar tempo com Deus, estar na presença de Deus, até que a gente entenda qual é o plano de Deus para a saída da crise e para que a gente, para depois da crise, né? Para que a gente viva depois da crise. Deus vai nos dar a orientação para isso, né? Ele vai nos dar a orientação do objetivo, aonde a gente precisa chegar. Deus vai nos dar a orientação do propósito, né? Por que chegar? Deus vai nos dar a estratégia de como chegar, né? Em Neemias capítulo 1, aqui no verso 11, no livro que nós estamos vendo, né? Neemias ele diz o seguinte, né? Ser enviado para ajudar, para que reedifique, né? Este é o propósito que Neemias tinha naquele momento a apresentar, né? Como chegar? É muito interessante a gente ver isso, né? A gente compreender aqui na palavra de Deus. Aqui em Neemias mesmo, no capítulo 11, no verso 1, no capítulo 11, né? Diz assim, né? A palavra está falando: eu era copeiro, né? Deus vai mostrar qual é a qualidade, qual é o dom, como é a forma que você vai chegar. Ele fala que ele era copeiro. Em Neemias 2:1, aqui no mesmo texto, né? Diz assim: no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando lhe trouxeram o vinho, eu tomei e o dei ao rei, né? Neemias, como foi a estratégia que Deus colocou para Neemias chegar até o rei, né? A estratégia foi na forma de copeiro, né? Então, ele tinha que saber onde ele precisava chegar, né? Ele precisava chegar, está lá em Neemias capítulo 1, no verso 11. Ele precisava chegar ao rei, né? Essa foi a forma, o objetivo que Deus colocou para a vida de Neemias, né? O primeiro objetivo, o primeiro passo para a saída da crise, chegar ao rei. Você também tem um primeiro passo a dar, né? Qual é o objetivo que Deus coloca para a sua vida? Aonde é que você tem que chegar, né? O objetivo nem sempre é o final, mas é o passo que tem que ser dado. E Neemias precisava chegar ao rei. Como chegar ao rei? Através
do seu cargo, através ali do seu trabalho de copeiro, né? Neemias, então, conseguiu chegar na presença do rei e apresentar o que é que Deus tinha colocado no seu coração. E ele tinha também um propósito, né, a realizar. O propósito era pedir ao rei que ele fosse enviado para Judá, para que fizesse ali a reedificação. Portanto, aqui em Neemias, no capítulo 2, de 1 a 5, a gente tem um plano geral, né, a respeito de como sair da crise. Em Neemias, capítulo 2, no verso de 1 a 5. Né, nós já lemos o verso 1, né, que ele deu o vinho ao rei, e aí continua assim: nunca antes eu estivera triste na presença dele. Assim o rei me perguntou: por que está triste o teu rosto, se não está doente? Não é isto, senão tristeza de coração? Temi sobremaneira. Mas disse ao rei: vivo o rei para sempre. Como não estaria eu triste, o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolado, e tendo sido consumidas suas portas pelo fogo? Disse-me o rei: o que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e respondi ao rei: se é do agrado do rei que o teu servo, se é do agrado do rei, e se o teu servo achou favor em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu vá e a reedifique. Isso é um plano geral. A partir do verso 11 até o verso 15, a gente vai encontrar Neemias aqui falando de um plano mais detalhado. Eu falei verso 11 e 15, mas não é verso 7. Verso 7, verso 6, 7 e 8, né? Diz assim: disse mais ao rei: se for do agrado do rei, dê-me cartas aos governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta, do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade, do templo, para os muros da cidade e para a casa que eu houver de ocupar. Né? Um plano mais detalhado. Em Neemias capítulo 2, versículo 6, aqui também, diz assim, né? Então o rei, estando a rainha assentado junto a ele, me disse: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, de sorte que marquei um certo tempo. É necessário, para sair da crise, também saber o tempo e não se ater que a crise vai durar para sempre. Não é uma crise duradoura, mas é uma crise temporária. E a estratégia para sair da crise também vai ter um tempo a ser realizada. Então, para sair da crise, é preciso ter um plano construído na presença de Deus. Então, nós vamos colocar este plano em prática. E a primeira questão de colocar o plano em prática, a primeira reflexão que a gente precisa saber e fazer é não ir na nossa força e não ir na nossa capacidade, mas depender de Deus, né? Em Neemias capítulo 2, verso 4, diz assim: disse-me o rei: o que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e respondi ao rei, né? Neemias não teve dúvida naquele momento de que, mesmo sendo uma situação de momento, uma situação ali instantânea de uma resposta rápida, ele precisava depender de Deus. O que você me pede agora? Então orei e respondi. Dependência de Deus. João 15, capítulo 5, né? Jesus ele nos fala: sem mim nada podeis fazer. Para sairmos da crise é preciso depender integralmente de Deus. Andar em espírito. Neemias capítulo 1, verso 3 e 4, diz assim: eles me disseram os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo.
Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando na presença do Deus dos céus, né? Quando vi a realidade, lamentei e chorei, né? A crise, ela desestabiliza o nosso emocional, ela desestabiliza a nossa razão, né? E aí, para se tomar uma decisão tempestiva, alguma coisa insensata, uma decisão errada, é muito fácil. Por isso, em Filipenses, no capítulo 4, no verso 8, diz assim, né? Tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, de boa fama, se há alguma virtude nisto, pensar. Em Colossenses, também, no capítulo 3, no verso 2, diz, buscar as coisas que são de cima, não simplesmente de cima, mas onde Cristo está, né? E Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz assim, andai em espírito, né? É importante, né, para sair da crise, andar em espírito, saber que as coisas que vêm de cima são aquelas que precisam estar dirigindo a nossa vida. Saber que o Espírito é quem precisa estar dirigindo a nossa vida, né, para que a gente não seja emocionalmente abalado e para que as nossas emoções não atrapalhem a nossa saída da crise. Então, para sair da crise é preciso andar em espírito. Também, para sair da crise, há momentos de ficar em silêncio, há momentos de tratar apenas com Deus, né? Neemias capítulo 2, no verso 12, vamos lá, vamos achar aqui, Neemias capítulo 2, 12, diz assim, parti de noite, eu e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me tinha posto no coração para fazer em Jerusalém. Veja aí também no verso 16. Não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque até então eu não havia declarado coisa alguma, né? Existem momentos, existem tempos, principalmente os da crise, que a gente precisa estar nos relacionando, estar declarando, estar abrindo o nosso coração e recebendo as orientações apenas de Deus. Mateus capítulo 6, no verso 6, diz assim, mas tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto, que em secreto te vê e secretamente te recompensará. Há momentos que Deus ele quer trabalhar a pessoalidade, ele quer trabalhar a sua qualidade, ele quer trabalhar o seu potencial, o seu caráter, o seu dom, o seu talento e sarar as suas feridas particulares. Isso ele não vai fazer em público. O que Deus quer em alguns momentos de crise é tratar no pessoal, é tratar ali na intimidade, né? Nós temos ali o exemplo de silêncio dos sábios quando foram visitar Jesus. E Herodes, né, falou para eles assim, olha, depois que vocês ficarem sabendo onde está esse bebê, venha me falar aqui. Aqueles sábios, eles saíram ali da presença de Herodes, foram encontrar Jesus, e depois que encontraram Jesus, eles foram orientados pelo Espírito a fazer o quê? A voltar por outro caminho. Eles não ficaram dando com a língua nos dentes, falando, dando informações para Herodes ou para quem quer que seja, né? Então, ali foi momento de tratar no silêncio. Para sairmos da crise, é preciso saber que Deus tem planos, né, para a nossa vida pessoal, para o nosso particular, né, e que esses planos nós tratamos somente com Deus. Não é para ficar abrindo para todo o público, não é para ficar levando para todas as pessoas, não é para sair na televisão, mas é para ser tratado com Deus.
uma outra questão para sair da crise, a gente tem que entender que quando estamos na crise, normalmente nós estamos realmente tratando de coisas pessoais e particulares, mas Deus é um Deus de relação, um Deus de relacionamento, e Ele quer que a gente se relacione. Em Atos, no capítulo 3 e no verso 2, a igreja precisava, estava orando e precisava enviar pessoas. Deus ali, o Espírito Santo, ele, quando aqueles homens estavam orando, o Espírito Santo então vem e fala para aqueles homens: olha, separem-me a Barnabé e Saulo, né? O Espírito Santo ele orienta a que pessoas nós devemos selecionar para nos auxiliar. Aqui no caso de Neemias, no capítulo 2, né, Neemias ele selecionou ali o rei, ele selecionou governadores, ele selecionou Asaf, o guarda da floresta. O que significa isso? Significa que Deus orienta a selecionar pessoas nesse momento de crise com capacidade de ajudar na tarefa de sair da crise, né? Na capacidade de ajudar na hora certa, no momento certo. Neemias capítulo 4, aqui no versículo 13, Neemias capítulo 4, no verso 13b, vai dizer assim: pelo que pus guardas por trás dos pontos mais baixos do muro e nos lugares descobertos, e dispus o povo segundo as suas famílias, né? Deus, ele nos orienta a ter pessoas que têm familiaridade com as coisas que estão acontecendo. Tem hora que a gente precisa com familiaridade com coisas específicas. E tem hora que a gente precisa de gente que saiba o que vai fazer, né? Nós precisamos, às vezes, de um pedreiro, de um médico, precisamos de um arquiteto, de um psicólogo, precisamos de um pastor, precisamos de um advogado, de uma costureira, de um marceneiro. Gente que sabe o que vai fazer no momento certo, né? E Deus, então, ele orienta, o Espírito Santo, lá em Atos, como nós vimos, orientou a separar pessoas para serem enviadas. E aqui o Espírito Santo vai nos orientar a separar pessoas para nos ajudar a sair da crise, para nos ajudar a dar mais um passo na saída da crise. Vai nos ajudar também, o Espírito Santo, a nós selecionarmos pessoas que compartilham desse mesmo desejo de nos ver fora da crise, né? Em Neemias capítulo 2, aqui no verso 17, diz assim: então eu lhes disse: bem vedes vós a aflição em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas queimadas a fogo. E ele continua aqui, né? No verso 18 ele fala assim: também lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. E bem assim as palavras que o rei me tinha dito. E responderam eles: levantemo-nos e edifiquemos. Olha só como naquele momento, né, direcionado por Deus, na hora de falar direcionado por Deus, na hora de selecionar pessoas ali para estarem juntos, pessoas que compartilhavam daquele ideal de sair da crise, né? Essas pessoas então imediatamente responderam positivamente: levantemo-nos e edifiquemos de maneira, e deram início a esta obra, né? Para sairmos da crise, é preciso contar com pessoas que o Espírito Santo nos orienta para que estejam conosco, né? É importante também, para sair da crise, avaliar os pontos fortes. Olha só que aqui em Neemias, no capítulo 2, aqui no verso 2, no verso 12 a 15, diz assim, né, que Neemias saiu à noite com uns poucos homens e ele deu uma volta, né, ali em Jerusalém. Ele foi olhar
o muro, ele foi olhar as portas, ele foi olhar as brechas, ele foi olhar o que tinha acontecido, né? Qual era a situação. Então ele avaliou pontos fortes e pontos fracos. Se a gente pegar aqui em Neemias no capítulo 3, do verso 4 até o 11, ou melhor, do verso 1, né? Nós vamos encontrar as palavras edificou e a palavra reparou. Né? Naquela avaliação que Neemias fez dos pontos fortes e dos pontos fracos, ele viu ali o que precisava de reparo e o que precisava de edificação. E no capítulo 3, nós vamos encontrar a palavra reparou a partir do verso 4, muitas vezes, muito mais do que a palavra edificou. A restauração, a saída da crise, ela começa a partir dos nossos pontos fortes. Né? A saída da crise, ela começa a partir daquilo que nós conseguimos fazer melhor, né? Que não precisa de ser reedificado, mas que precisa ser apenas reparado. É mais fácil reparar do que reedificar. Né? E você, meu irmão, assim como eu, nós temos pontos fortes na nossa vida, nós temos qualidades, nós temos dons, nós temos talentos. Você tem dons, você tem talentos, você tem qualidades, né? Faça aí a sua avaliação pessoal. O que é que você tem de ponto forte para que seja a tua alavanca orientada por Deus para você começar a sair desta crise, né? Sair da crise que você se encontra. E olha que eu não estou falando aqui apenas de pandemia, apenas de coronavírus, mas como eu disse no começo, é uma crise pessoal, é uma crise de saúde, é uma crise nos estudos, é uma crise na família, é uma crise no casamento, eu não sei. Mas você tem pontos fortes que você pode aplicar ali, orientado por Deus, para que você comece a dar passos para sair da crise. Para sair da crise, é preciso restaurar os pontos fortes, mas também é preciso estar atento aos pontos fracos. Vai aqui em Neemias capítulo 4, no verso 13b, que diz assim, né? Dispus o povo segundo as suas famílias. Perdão, não é no 13b, é no 13. Pelo que pus guardas por detrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares descobertos, né? É 13a. É necessário ficar atento aos pontos fortes para que aquilo seja o nosso impulso, a forma de nós iniciarmos a saída da crise, mas é necessário estar atento aos pontos fracos. O que a palavra de Deus nos ensina? Aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? Avaliar pontos fortes e estar atento aos nossos pontos fracos. Falta pouco. Você já orou, você já planejou na presença de Deus, você colocou em prática, né? Aqui em Neemias, capítulo 4, no verso 6, diz assim: assim reedificamos o muro, e todo o muro se completou até a metade de sua altura, pois o coração do povo se inclinava a trabalhar. Agora veja o verso 7. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdotitas ouviram que ia avante a reparação dos muros de Jerusalém e que já as brechas começavam a se tapar, iraram-se muito. Você já avançou bastante, né? Já está aí na metade da reconstrução do muro. As brechas já estão sendo fechadas na sua vida, na sua crise pessoal. Mas aí vem a oposição, né? O que Jesus nos diz lá em João 16, no capítulo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o muro, eu venci o mundo, eu venci o mundo, né? A oposição, a gente vai ver aqui em Neemias, no capítulo 4, no verso 10, então disse Judá:
Desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são tantos que não podemos edificar o muro, né? A oposição, ela causa o desgaste, ela vai causar o desgaste, ela vai tirar as forças, ela suga a nossa energia, né? A oposição, ela vem para fazer isso mesmo. A gente encontra oposição dentro, né? Em Neemias, no capítulo 3, aqui no verso 5b, né? Diz que os nobres não se sujeitaram às regras, né? A reconstrução. Aqui no capítulo 2, no verso 19... No capítulo 2, verso 19, mas quando Sambalate, o Horonita e Tobias, o oficial amonita, né, mais uma vez ficaram sabendo a respeito da reconstrução, né, eles fizeram oposição. No capítulo 4, no verso de 1 a 3, e aqui é muito importante. Quando Sambalate ouviu que reedificavas o muro, ardeu em ira e se indignou, e escarneceu dos judeus, e disse na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, que fazem estes fracos judeus? Olha, quando você está em crise, a oposição, ela vem na tua cara e ela vai te chamar de fraco, ela vai te chamar de uma pessoa que não tem capacidade, que não consegue, que você é limitado. Tudo isso vem nesse tempo de crise. Mas qual é a tua posição? Vai lá em Neemias capítulo 4, no 4a. Neemias 4, 4a, você vai ver aqui, ó. Ouve, ó Deus, ouve, ó nosso Deus, pois somos desprezados. Busque a Deus no momento em que vier a oposição. Vai daqui na frente, aqui, ó, no verso 7. Ia avante a reparação dos muros de Jerusalém e as brechas já começavam a serem tampadas. Não perca o foco, continue, vá à frente, vá avante na reparação dos muros, na saída da crise. Olha lá no capítulo 6, no verso 9b. Capítulo 6, no verso 9b, diz assim: ó Deus, fortalece as minhas mãos, busque em Deus a força, busque em Deus a fortaleza, para que você permaneça no rumo e no objetivo. Faça suas avaliações pessoais, né? Neemias foi lá, ele diz assim, lá no capítulo 4, no verso 14, tá aqui, ó. Depois de inspecionar a situação, né, Neemias foi fazer uma avaliação, inspecionar a situação. Você precisa fazer a avaliação pessoal, né? Aí no capítulo 5, no verso 7, ele diz assim: considerei comigo mesmo, considerei-as comigo, né? A respeito das circunstâncias, a respeito da situação, né? É preciso ter bom ânimo, porque Cristo venceu, e nele nós somos mais do que vencedores, né? Romanos capítulo 8, verso 37. Em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Para sairmos da crise, é preciso compreender que haverá oposição, mas Cristo venceu o mundo, e nele nós somos mais do que vencedores. Não perca o rumo, não perca o objetivo, não deixa que as circunstâncias te derrubem, mas vá buscar forças em Deus. Senhor, fortalece as minhas mãos. No capítulo 6, no verso 1, diz assim, né? Ouvindo Sambalate, Tobias, Gersem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, que nele já não havia brecha alguma, embora nesse tempo não tinha posto as portas nos portais, né? Olha, você já avançou bastante na saída da crise. E Deus já te proveu um plano, um objetivo e as formas. Agora, as brechas e os muros
já estão edificados. O que nós vemos na palavra aqui é que Neemias disse: o que está faltando aqui agora são as portas. Em João capítulo 10, dos versos 7 a 9, Jesus diz que ele é a porta das ovelhas. E aquele que passar por Jesus encontrará as pastagens verdes. Entrará e sairá, né? E encontrará a salvação. Jesus é salvação para a vida eterna. Jesus é salvação para a saída da crise. Ele é a porta para a saída da crise. Jesus é aquele que é colocado no muro da reedificação, no muro da restauração, no muro da saída da crise. Ele é aquele que fecha e não permite mais que os seus inimigos venham dizer que você é fraco, que seus inimigos venham dizer que você é incapaz, que seus inimigos venham dizer que você é limitado. É Jesus a porta. É Jesus que precisa ser colocado naquela posição. Coloque Jesus ali e glorifica e exalte, que ele cresça e eu diminua. Em Neemias, aqui no mesmo capítulo 6, no verso 15, diz assim: assim acabou o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Não foi fácil para Neemias estar ali restaurando aquele muro. Para sairmos da crise, precisamos compreender que Jesus vai nos capacitar a fazer muitas coisas. Mas para sair da crise, sem Jesus não dá. Ele é a porta. É dele que nós dependemos. É ele que nós precisamos estar. É nele que nós precisamos estar firmes. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Sem Jesus não dá para sair da crise, meu irmão. Sem Jesus, a porta fica aberta e o inimigo entra. Aquilo que foi restaurado cai por terra, as brechas se abrem. Em João capítulo 15, verso 5, nós já falamos: sem mim nada podeis fazer. Neemias capítulo 7, verso 1 e 2, a palavra de Deus nos ensina a continuarmos fazendo a gestão da crise. Depois que o muro foi reedificado, tendo eu assentado as portas, estabelecido os porteiros, os cantores e os levitas, nomeei a Anani, o meu irmão, e Ananias, o maioral da cidadela, sobre Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Depois que você sair da sua crise, depois que nós sairmos da crise, nós precisamos continuar fazendo a gestão dessa crise, diante da presença de Deus, assentado às portas. Assente-se tranquilo em Jesus Cristo, a porta que é Jesus Cristo, com pessoas fiéis, tementes a Deus, mais do que muitos, para continuar caminhando fora da crise e deixar ela cada vez mais para trás. É preciso estarmos rodeados de pessoas próximas, fiéis e tementes a Deus, porque assim a presença do Senhor permanecerá na nossa vida. Continue tranquilo, continue na presença do Senhor. Saiba que você é capaz, saiba que você tem condições de sair de qualquer crise, desde que seu plano, seu alvo, seu objetivo estejam todos ali na presença do Senhor. Desde que a porta que fecha os muros restaurados depois da crise seja Jesus na tua vida.
Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê uma semana abençoada na presença dEle. Deus abençoe a todos, tenham uma semana de paz, de vitória, de saída da crise, em nome de Jesus. E com gratidão em nossos corações, irmãos, estamos encerrando mais um culto, que possamos durante essa semana meditar e aplicar essa palavra em nossas vidas, sobre as nossas famílias, que tenhamos uma semana alegre e abençoada. Fiquem com Deus, irmãos. Até mais.